Eu vou ler 1 João capítulo 3, a partir do verso 11, diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como está nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos de verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é o Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. O seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão especial. Estarmos aqui na tua casa, estarmos neste lugar, Senhor, de oração, onde clamamos, te buscamos. Senhor, não importando, Pai, qualquer tipo de situação, mas sim somente para te adorar. Por isso eu peço a Ti, Senhor, venha sobre nós, e que nesta noite, Senhor, o Senhor se derrame através da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Interessante que o apóstolo João, ele cita, pelo contrário, o amor. Ele começa, quando nós falamos aqui, a partir deste momento, ele começa falando de Caim. Caim era maligno. Caim era mau, era invejoso do seu irmão. E aí nós vemos aqui o apóstolo dizendo o seguinte: olha, pelo simples fato de Abel ter sido justo em suas obras, naquilo que ele fez, que o seu coração era bom, que ele era amoroso, então por isso Caim teve na causa destas coisas a morte como solução para fazer com Caim, com Abel. E aí eu presto atenção que amor, o amor que Deus nos dá, como o Davi estava dizendo agora há pouco aqui, que é um amor completamente diferente, não é um amor de pai, não é um amor besta, que dá coisas que eu não tinha para o filho, para que ele possa se sentir feliz, ou dar aquilo que o filho quer, para que ele possa se sentir amado nesse tipo de atitude. Deus age de uma forma diferente, dá Jesus Cristo numa cruz, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Mas o interessante é que quando eu olho para esse texto do apóstolo João, quando eu entendo o que ele está querendo nos mostrar aqui, que amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Todos concordam que amor é uma decisão? Você decide amar. Você decide amar, e quando você decide amar, essa decisão ela carrega com você várias atitudes, várias situações, várias demonstrações de que você realmente ama, de que realmente Deus habita em você através desse sentimento puro. E quando eu olho aqui, eu fico pensando
se nós praticamos o que o apóstolo João fala. Será que nós praticamos? Será que nós fazemos o que ele está dizendo aqui? E ele diz isso no versículo 18. Ele fala: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O que quer dizer isso? É muito fácil eu chegar e falar para vocês: eu amo você. Não é fácil? É uma frase. Se você for que nem Caim, você pode usar essa frase de forma maligna, dura. Você pode fazer com que isso seja por uma enganação. Mas o verdadeiro amor é uma decisão que tem carregado com ela algumas atitudes que nós precisamos ter. Primeira coisa que eu vejo, e eu sempre falo, é que o amor, ele é justo. Olha para Abel. Justas foram as obras dele. Suas obras são justas? São equilibradas? São equitativas? Igualitárias? E quando eu falo isso, você é igual para todo mundo quando você ama? Ah, pastor, mas eu tenho intimidade com a minha esposa, eu tenho intimidade com meu filho, eu vou amar mais ele do que os outros. É óbvio que o seu sentimento, ele é diferenciado. Porém, as atitudes têm que ser as mesmas. Você não pode ser diferenciado com o seu filho, né? E eu presto muita atenção nisso em casa. Eu procuro ser igualitário, porque se eu dou bronca no meu filho em casa porque eu o amo, né? O corrijo porque eu amo, por que eu não posso fazer a mesma coisa na igreja? Por que eu não posso ser o mesmo aonde eu trabalho? Eu dizia ao Paulo Muniz essa semana, eu falava para ele: Paulo, é muito fácil a gente mentir, é muito fácil a gente errar, é muito fácil a gente enganar, ainda mais a gente que trabalha em área de vendas. A gente promete o arco da velha para poder vender. Já falei isso aqui. É muito fácil. Mas quem é justo não pode mentir. Hoje eu estava terminando de fazer um negócio, e aí o rapaz que está sendo meu sócio nesse negócio, não, a gente dá uma, já tentou propor, eu falei assim, ó, a melhor mentira é a verdade. A melhor mentira é a verdade. Por quê? Porque a verdade, ela é verdadeira. Ele diz isso aqui. Mas para pessoas que são justas. Aqueles que são justos, diz um pouco mais lá à frente, que é aquele que guarda os mandamentos de Deus. É aquele que Deus ouve sua oração. Aquele que ama de verdade, ele é justo, ele é equitativo, ele é equilibrado, ele corrige sim, ele vive boas obras. Não adianta falar só da boca para fora, tem que praticar. E aí eu vejo que a igreja faz muito pouco. Eu vejo que nós fazemos muito pouco. É muito pouco nós fazemos só 2 ou 3 cestas básicas. E quando eu falo, não é pela quantidade de cesta, é pela necessidade de nós sabermos como é que estão as pessoas dentro da igreja. Como é que estão cada pessoa? Vira e mexe, eu ligo para algumas pessoas e fico perguntando: como é que você está? Está tudo bem? Eu não consigo às vezes ligar para todo mundo, mas se todo mundo fizesse a mesma atitude, como é que seria a igreja no modo geral? Melhor? Mais amável? Mais tratável? Mais transparente? Mais verdadeira? Mais justa? Mais parecida com o que o apóstolo João fala? Porque esse texto fala sobre os filhos de Deus. E se nós acreditamos que o maior propósito da Bíblia para um cristão é se parecer com Cristo, e se nós parecemos com Cristo, nós temos que amar como Deus ama. Como é que Deus ama? Davi acabou de dizer aqui. Deus ama sem condição. Porém, Ele sabe muito bem o que é melhor para nós.
Se for necessário corrigir, ele corrige. Se for necessário falar, ele fala. Se for necessário ele trazer um alento, ele traz. Se for necessário de ajuda, ele ajuda. Mas e nós? Nós seguimos isto aqui verdadeiramente? Quando eu vejo esse versículo 18, nem de língua, nem por obra, mas por obra e em verdade, eu vejo que a gente se perde. Eu vejo que a gente não presta atenção. Eu estava chegando aqui, eu recebi uma ligação do pastor João Manuel. É tão bom quando ele me liga, ele não me liga sempre, não dá para ele ligar sempre. Mas ele me liga, ninguém quer saber só como você está. Não é gostoso a gente ouvir isso? Algumas pessoas eu consigo ligar e falar assim, estou ligando para fazer a manutenção da amizade. Por quê? Isso demonstra amor, atitude, não é só a língua. É a obra, é a verdade que está sendo realmente manifesta na vida de cada pessoa. Amados, quando eu olho a igreja assim, eu sinto muito. Não por nós. Nós estamos aqui para adorar a Deus, mas pelo contexto que nós estamos vivendo. Vocês viram ontem o que aconteceu nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos morrem poucas pessoas em relação a nós, por barbaridades. Mas quando as barbáries acontecem lá, elas são barbáries com consequências terríveis. Mataram 5 policiais brancos porque os policiais brancos estão matando os negros. Só pelo simples fato que são cores diferentes, são raças diferentes. Aonde está o amor? Os Estados Unidos era o maior país cristão da terra. Eu quero dar um dado para vocês que vocês não saibam, ou se souberam. Fecham 3 igrejas evangélicas por dia nos Estados Unidos. 3. O amor deles esfriou. A fé está indo embora. Pessoas que praticaram o evangelho a vida inteira, começaram o evangelho, perderam essa questão da humanidade, perderam essa questão da obra da caridade, da obra do amor, da verdade. E sabe o que está acontecendo conosco? A mesma coisa. Eu fico pasmo às vezes quando eu entro em alguma visita, tem pessoas que nem se preocupam em cumprimentar a visita, de dar pelo menos boa noite, de chegar e perguntar, está tudo bem, que prazer, qual é o seu nome, você precisa de algo, você quer uma oração? Não seria o mais simples? Não é uma atitude de demonstrar que Deus habita em você e esse é o amor de Deus em nós, para que nós possamos falar para as pessoas? Deveria. Porém, é feito assim? Não. Aí alguém pode dizer, pastor, mas eu tenho vergonha. Você tem vergonha de ser amado? Porque se você tem vergonha de ser amado, mas pastor, o que tem a ver uma coisa eu ter vergonha de ser amado? Porque a palavra de Deus diz, numa das suas leis espirituais, que quem dá, recebe. Se eu der amor, recebo amor. Então se você tem vergonha de dar amor, você não vai receber amor. E aí depois você fica reclamando, mas pastor, eu sou sozinho, pastor, eu sou isso, pastor, eu sou aquilo, pastor, eu sou aquilo outro. Interessante o que o Espírito Santo de Deus usou a vida de Davi para falar hoje. Estou lá, recebo um WhatsApp de uma pessoa que faz muito tempo que eu não a vejo. Eu ganhei ela para Jesus lá atrás, na cidade de Francisco Morato. E ela sempre me procura quando está no problema. Não tem problema. Mas ela me ligou. Ela mandou um recado, pastor, preciso falar com você. Pois não. Aí eu liguei, olha, minha irmã está numa situação muito difícil, está com câncer, grau elevadíssimo. Pastor, eu não consigo compreender, ela vai à igreja, mas ela só quer saber do Senhor. Cadê o pastor Paulinho? Cadê o pastor Paulinho? Eu falei, como se eu fosse
alguma coisa, não sou nada. É o Espírito Santo de Deus que faz. Mas eu me senti feliz por um motivo. Porque eu provavelmente devo ter amado essa pessoa de uma maneira tão especial que ela nunca esqueceu. Já faz 5, 6 anos que eu não as vejo. Liguei para ela, orei com ela. Foi um tempo agradável de Deus, para mim e para ela. O que não vale o amor, amados? O que não vale você amar, para que você seja amado, para que você retribua? Ah, pastor, essa palavra não é para mim. Não, é para mim também. A gente tem que amar mais, perdoar mais, ser mais real, mais verdadeiro, como diz o apóstolo João. Ele termina dizendo nos últimos versos desse capítulo: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. A gente se ama de verdade? É muito fácil nós amarmos quem temos como família. A gente se ama de verdade? Será que a gente faria o que ele diz aqui? Que se a gente vê a necessidade do irmão, a gente vai se ajuntar e vai cobrir a necessidade desse irmão? Amados, a gente já ajudou muita gente nessa igreja, talvez vocês não saibam. Nesse último ano ajudamos muito. E eu tenho um problema sério com isso. Porque eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Às vezes a pessoa entra até na minha sala: preciso disso, preciso daquilo. Eu até fico preocupado, porque eu não quero criar um monstro. Mas eu não consigo deixar de ajudar. Porque eu não gosto de ver ninguém sofrendo. Eu não gosto de ver ninguém passando nenhum tipo de necessidade. Mesmo quando a gente fica dentro de nós, como humanos, falando: será que não é importante a gente deixar sofrer um pouquinho para poder aprender, para poder dar valor? Às vezes a gente pensa isso, não é? Às vezes a correção é necessária. Mas o meu coração fica temeroso, porque eu amo demais, eu quero continuar amando, eu quero aprender a amar cada vez mais a Deus e as pessoas. Eu gostaria muito que esta igreja fosse pautada no amor de Deus, porque uma igreja que não tem amor no meio dela não é igreja. Uma igreja que realmente não vive esta palavra, que guarda os mandamentos do Senhor, que não vive pela presença do Espírito Santo em sua vida, e a presença do Espírito Santo na sua vida, ela provoca em nós uma atitude diferente, não só de falar, mas de praticar. Ah, mas pastor, será que nós podemos? Será que a gente consegue? Como não? É muito fácil nós falarmos hoje aqui, porque provavelmente é a turma que mais frequenta a igreja. Não é? Na escala, talvez vocês estejam com o seu cartão de ponto muito bem legal, assim. Deus deve estar olhando lá: o Josué está bem. O Josué está bem. A Anice está muito bem. O Maurício está mais ou menos essa semana. Vamos melhorar. Não é? A Bia é razoável. Você já se imaginou se nós fôssemos contratados pela empresa do Reino de Deus? Será que nós receberíamos o nosso salário no final do mês com um bônus de participação de lucro, porque nós fizemos a nossa empresa ter lucro? Nós fizemos a nossa empresa ter lucro esse mês que passou? Ah, pastor, qual seria o lucro da empresa? Almas que se renderam aos pés de Jesus. Almas que foram amadas por nós como Deus nos amou. Será que nós não estamos em débito? Será que nós não precisamos ter uma diferença nas nossas atitudes, sermos verdadeiros, sermos justos? Amado,
A igreja não é para ser criada para uma construção fantástica como muitas fazem. A igreja é para ser construída no maior e melhor sentimento do Espírito Santo de Deus, que é a sua essência, que é o seu amor, que é a sua graça em nós. Vamos amar mais. Amar como Deus ama. Se é necessário falar, falemos. Se é necessário corrigir, vamos corrigir. Mas se é necessário ajudar, vamos ajudar. Vamos ajudar. Eu olho para esse texto. Eu fico pensando, olha, né, que nem o 17, né? O 17 diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo, olha que duro, né? Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como está nele o amor de Deus? Como é que está nele o amor de Deus? Você vê um irmão passando necessidade na igreja, você sabe que o irmão está passando necessidade na igreja, e aí você não o ajuda? Hein? Eu lembro uma vez que tinha um rapazinho na nossa igreja chamado Murilo, novinho, tinha lá pelos seus 15, 16 anos, na época, e a gente estava vivendo um tempo muito agradável de Deus, nessa questão do amor, da compaixão, das pessoas se ajudarem, né? Porém, a igreja estava passando aquela luta, estava no começo, não tinha condições às vezes de... Pagava a luz, deixava a água, quando pagava no outro mês a água, deixava a luz, lutava para pagar o aluguel. A gente fazia tantas coisas, era uma igreja num lugar mais pobre. Aí ele virou chorando no meio do culto, eu lembro como se fosse hoje. Ele subiu no púlpito: pastor, eu preciso contar algo, senhor. Eu falei: conta, querido, fica à vontade. Um dia eu vou trabalhar tanto que eu quero ajudar todo mundo dessa igreja a pagar o aluguel da igreja. Não foi pelo pagamento do aluguel da igreja que eu fiquei feliz, mas pelo fato dele querer ajudar as pessoas. Porque o aluguel da igreja, Deus sustenta, amado. Mas é ajudar as pessoas. Ah, Deus sustenta também, pastor. Sustenta. Mas Ele pode usar você para ajudar a sustentar aquela família. Já entrou muitas pessoas aqui na nossa igreja com muita necessidade. Visitas. Pessoas da nossa própria igreja. Pessoas que às vezes você olha assim: não é possível que essa pessoa esteja passando necessidade. Sim. Acontece. Ninguém está livre disso. Nem eu e nem você. Antes eu era muito orgulhoso, amados. Antes eu não pedia ajuda não. Hoje eu peço. Já fui muito orgulhoso. Já tomei muita trombada. E o orgulho é um dos impedimentos do amor, sabia? A pessoa orgulhosa, ela não ama não. Desculpa. A pessoa que é muito orgulhosa, ela não ama. Na hora do vamos ver, ela também não ajuda, mesmo que ela esteja precisando. Na hora que ela estiver bem, ela não ajuda. Por isso eu penso, amados, que a gente tem que seguir claramente isso que o Espírito Santo de Deus falou conosco desde o começo do culto aqui. Mesmo Davi me recriminando porque eu cheguei, ele estava cantando no primeiro louvor, mesmo ele me chamando de Batista, eu continuo amando ele. Mas mesmo que as coisas aconteçam de forma diferente na nossa igreja, nós precisamos amar mais, amados. Você está aqui hoje, você é instrumento de Deus pelo Espírito Santo, para que as pessoas que entrarem ali, sejam quem for, a gente possa amar de verdade, a gente possa fazer diferença. Um abraço, uma pergunta, um cheiro, um aconchego, seja como for. Eu quero seguir isso que a Bíblia fala. Não é fácil, amados, mas eu sei que Deus pode me usar. Quem quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus para amar mais? Para encerrar, conversando com o Davi hoje, eu gosto muito de conversar com o Davi, porque ele é um cara maduro,
responsável. E quando ele fala pouco, porém ele fala o suficiente. Não é, meu? Ele fala pouquíssimo? Comigo ele fala bastante. Fazer um triângulo. Na hora que eu ligar, eu ponho você na conversa. Tá bom. Tá vendo, Davi? Mas é que vocês conversam outras coisas, mulheres. E nós conversamos de coisas diferentes. Né? E a gente estava comentando sobre o pastor Marinaldo. Para mim ele é um herói da fé, irmãos. Eu dizia para o Davi, a gente tem que ajudar. Né? Ele falou assim, a gente tem que ajudar um cara desse. Está lá construindo uma igreja lá no meio do mato em Guaianazes. No meio do mato. Comprou o terreno, né? Com o dinheiro dele. Sabe quem está construindo o prédio da igreja? Ele, os filhos, os amigos. Ele fica cavucando lá o chão para fazer o alicerce. Outro dia ele tirou sarro do cara que estava dentro do... Tirou uma foto. Eu já passei por esse período durante muitos anos na cidade de Carapicuíba. Até no Pari, aqui atrás do Canindé, tem uma comunidade ali, pesada. E a gente tinha um ponto de pregação lá e ninguém da igreja do Pari queria ir pregar lá, irmãos. Ninguém queria porque era uma comunidade. Eu amava ir lá porque a gente tinha um monte de criança. Se a gente não saber usar todos os recursos que Deus nos dá para ajudar quem Ele realmente necessita, eu digo para você uma coisa: nós vamos perder a grande oportunidade da nossa vida de nós termos um amor que nos sustenta. Porque esse amor aqui é o verdadeiro amor, na minha opinião. É aquele que nos sustenta, é aquele que faz bem, faz boas obras. Amor para mim é uma decisão. Amar é uma decisão. Qual é a decisão que a gente tem que tomar? A decisão de fazer as coisas que Deus quer que a gente faça. Amar o próximo como a nós mesmos. Para amar o próximo como a nós mesmos, nós temos que amar como se a gente gostasse de ser amado. Eu tenho um jeito que eu gosto de ser amado. Cada um de nós temos. Não é? Cada um de nós temos. Talvez o jeito da Vilma hoje seja conversar com ela. Pode ser? É muito parecido com o jeito da Patrícia. Que não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho que amar, eu tenho que conversar, eu tenho que falar, eu tenho que ouvir. Né? Ouvir e entender. Temos que ser diferentes. Amar é tudo isso. É uma decisão única, mas vale a pena. E quando Ele vem de Deus, nos enche. Como transforma a nossa vida? Nós nos tornamos melhores mesmo. Nos tornamos diferentes. Nos tornamos pessoas que realmente fazem a diferença no seu mundo. Fazem a diferença no mundo em que você vive. Deus não quer que a gente ganhe o mundo. Deus quer que a gente ganhe o mundo que está ao nosso redor. Se eu ganhar quem está do meu lado, Deus já está feliz da vida. Tenho certeza absoluta disso. Mas a gente ganha quem está do nosso lado? A gente ganha quem está do nosso lado. Já tentei falar com essa vizinha aqui do lado. Não consegui ainda. Mas tem gente dentro da igreja que conhece bem ela. Aí tem o senhor, que é a casa seguinte. Esse eu já estou mais perto, falando com ele. Toda vez que eu chego mais cedo, ele está na porta, eu vou lá, converso com ele, bato um papo. Amar é isso, amados. Não tem cor, não tem raça, não tem coração. É uma decisão de obras, boas obras. A não ser que você quer ser Caim. Você pergunta para a pessoa do seu lado, você quer ser Caim? Quer ser Caim, Luiz? Ele, não, Luiz, eu não quero ser Caim. Eu quero ser Abel. Que Deus olhou e reconheceu as boas obras na vida dele. Um homem justo. Amados, a gente não está livre de errar, tá bom?
mas não pode ser prática da nossa vida. Tem que ser diferente. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito falar conosco, pela Tua palavra, pelo Teu dizer, pela Tua vontade. Abençoe, Senhor, as nossas vidas e que nós amemos mais com boas obras. Eu peço a Ti hoje, Senhor, como projeto de fé, um ato profético, que as pessoas que entrarem aqui sejam, Senhor, abençoadas pelo Teu amor através de nós. É o que eu quero Te pedir e Te agradecer, em nome de Jesus.